Eu quero fazer uma reflexão com vocês, uma palavra rápida, sobre a história de um rapaz que tinha tudo para ser um perdedor. Ele caminhou num ambiente muito hostil. A vida dele não foi uma vida das mais agradáveis. Ele sempre travou grandes embates para se tornar quem se tornou. A oposição sempre fez parte do dia a dia dele. Seu nome, Jacó. Eu quero fazer uma reflexão porque talvez nós precisemos nos agarrar a esses exemplos de oposições, cujos quais nós necessitamos de alcançarmos vitórias, de subjugarmos essas adversidades. E eu queria rapidinho, coloca para mim aí na tela, por favor, Gênesis capítulo 25, verso 26. Preste atenção, eu vou usar só alguns textos, vou comentar pouco. Depois, saiu seu irmão, agarrado a sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso, se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Preste atenção, porque aqui está o nascimento desse menino. Ele é gêmeo com seu irmão Esaú. Os dois. A diferença deles, provavelmente, alguns segundos ou minutos. O texto diz que quando Esaú está saindo, a parteira nota uma mão presa ao pé do menino. Talvez porque, se nós fôssemos olhar, não estivesse se esperando duas crianças naquela gestação. Mas eu queria que você entendesse o que vai acontecer com esse rapaz. Quando alguém vê a mão dele ao calcanhar do seu irmão, eu não sei que mente insana acha que esse bebê está querendo suplantar, está querendo tomar o lugar de seu irmão. Eu fico pensando comigo, quem é que disse que esse garoto estava querendo nascer primeiro, estava querendo levar alguma vantagem sobre seu irmão? Mas foi isso que me parece que observaram quando este menino nasce. Quem é este menino? Este é um menino que quer o lugar dos outros. Quem é este menino? Esse é um menino suplantador. Quando Jacó nasce, sobre ele coloca-se um nome que não é dos mais agradáveis. Tanto não é, e tanto não gostava deste nome, que Deus, sabendo disso, muda este nome mais à frente. Mas ele já tem que viver com esse trauma. Por quê? Vamos brincar, Jacó. Cuidado com Jacó, que em Jacó não dá para confiar. O nome dele é Jacó, não é à toa. Vamos imaginar em como este menino teve que sobreviver sua infância, mediante a este rótulo que colocaram sobre ele. E pior, ele é gêmeo de um irmão que não é muito parecido com ele. O corpo de seu irmão se desenvolve um pouco mais. Seu irmão é peludo, é perito em caça. E o texto também diz que Isaque gostava mais de Esaú do que de Jacó. Se já não bastasse ser visto como um enganador, se não bastasse sofrer todos esses preconceitos, ele ainda tem que lidar com um dos maiores traumas que nós ouvimos hoje na sociedade. Eu não sou especialista na área, mas todo problema hoje que eu vejo numa pessoa, alguém diz que é problema com o pai. O menino é bandido, é com o pai. A menina é isso, é com o pai. Me parece que o pai carrega uma carga, e eu não estou aqui para dizer se é ou não é. Eu só sei que se fosse, esse garoto precisaria vencer. Porque a Bíblia faz questão que o caçador da casa, o forte da casa, o provedor da casa é Jacó, é Esaú.
Então o pai prefere este menino, tem a preferência por ele. Muito bem, o tempo passa. Me parece que Jacó quer conseguir alguma coisa, não para mostrar para os outros em si, mas talvez para si mesmo. E ele tenta comprar uma primogenitura. Eu já tentei, quando fui a Israel, descobrir que tipo de negócio era esse, mas nenhum guia soube me explicar. Hoje eu almocei com um guia que me guia no Egito. Ele está no Brasil, eu trouxe ele aqui, foi no churrasco, no aniversário do Diogo, e eu fiquei conversando com ele, sei lá, umas 3 ou 4 horas, e surgiu também esse assunto que eu queria saber, ele que está tão próximo, e essa palavra já ardia no meu coração, mas ele não conseguiu também me explicar. Me parece um entendimento que eu consegui ver, é que é algo tão subjetivo como a primogenitura, uma bênção que viria no final da vida do pai. Jacó deseja obtê-la, porque ele se interessa por isso. Se é algo que ninguém vai ver, por que é que ele quer essa bênção da primogenitura? O que é isso? Quando é que ela vai acontecer? Eu queria lembrar você que seu irmão Esaú está com uma fome tão grande. O que ele quer é um resultado imediato, que o imediatismo de Esaú dá lugar, se eu posso chamar assim, um empreendedorismo. A capacidade de Jacó de se adiantar, de olhar para o futuro e ver alguma coisa numa bênção, que ele não poderia contar para ninguém que comprou, que seu irmão não diria a ninguém que vendeu. Mas me parece que este menino queria ser alguém, pelo menos para ele, olhar para seu irmão e dizer em algum momento, numa briguinha, numa discussão, num momento de indiferenças, e ele poder dizer: mas também o primogênito agora sou eu, porque você me vendeu. Essa informação não poderia vazar, até porque eu não sei nem se isso teria valor perante seus pais. Mas o tempo passou, e aquele menino vai se deparar com a oportunidade de ter a bênção sobre si. Ele engana seu pai, é verdade. Me parece que talvez o rótulo que colocaram sobre ele acaba vindo à tona em algum momento, porque às vezes o que pessoas dizem a nosso respeito começam a aflorar na nossa vida. Quando alguém diz que você é soberbo, se você não prestar atenção, é só uma questão de tempo até a soberba buscar uma ocasião contra você. Quando alguém te rotula, você tem que ter muito cuidado para que esse rótulo de alguma forma não recaia sobre o seu comportamento. Está agora ele aceitando a pressão de sua mãe para enganar seu pai. Finalmente, o Jacó, ele aflora. Ele diz para a mãe: eu estou com medo, papai pode me amaldiçoar. Sua mãe, o interpela, o estimula a enganar o pai. Mas ele tinha todo o direito de dizer: eu não quero fazer isso. Mas ele levaria finalmente alguma vantagem. É a oportunidade de ele ter alguma coisa, dele ser alguém. E às custas de quê? Jacó consegue a bênção da roupa de seus irmãos, de seu irmão. O pai não o abençoou. Não. Jacó sabia disso. Isaac só disse o que disse para Jacó porque pensou que ele era Esaú. É mentira aquilo que aconteceu. Ele recebeu a bênção, é verdade que recebeu, mas ela não era dele. Ele não tinha direito àquilo. Ele sabia que o pai, nitidamente, o pai mesmo disse no texto, ele se parece com Jacó,
mas quem é você? E ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Mas como você me trouxe uma caça tão rápido? Deus colocou a caça no campo para que eu fosse e tivesse êxito. Presta atenção o que esse cara está fazendo com a vida dele. Pastor, por que é que a Bíblia mostra erros como a bebedeira do Noé, como a negligência do Adão, como o medo e a insegurança do Abraão, como o partidarismo de Isaac, como a postura do Jacó, como falar demais do José, com o desejo incorreto de Davi, com as besteiras feitas por Sansão. Porque a Bíblia quer mostrar que essas pessoas não são pessoas perfeitas. Porque a Bíblia quer mostrar que Deus pode usar pessoas imperfeitas que buscam uma correção de rota. Quando eu olho para a história deste moço, o que eu vejo? Alguém fadado ao fracasso. Quando o irmão dele chega e descobre que Jacó ludibriou seu pai, Esaú disse: eu vou matar esse camarada. Agora a primogenitura não serve mais para ele, porque ele vai morrer. O que ele fez é passível de morte. Essa é a verdade. E aquele menino então, que sonhou receber a primogenitura, o reconhecimento de um pai que nunca teve, a honra de uma sociedade que nunca veio sobre ele, que tudo aquilo que ele ouviu de bom em sua vida inteira não tinha nada a ver com ele, e sim com seu irmão, que toda a bênção que ele recebeu de forma incorreta, e agora ele foge. É verdade. Ele vai para um lugar que sua mãe mandou. Vai para a terra do meu irmão, meu filho, para ver se Esaú acalma o coração. E para lá esse cara vai. Eu aprendi uma coisa na minha vida: o problema foi feito para ser resolvido e não para se fugir dele. O que Jacó deveria fazer? Papai, chama o Esaú aí. Senta aí, Esaú. Senta aí, maluco. Lembra aquele dia que tu estava com fome, miserável? E aí tu me vendeu a primogenitura? Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas por que não fez? Primeiro, porque não tinha coragem. Segundo, porque ele não podia negociar esse tipo de coisa. Ah, mas ele valorizava coisas espirituais. Não interessa o que você valorize. Se você quer tomar posse daquilo que não é seu, se você não quer usar o meio correto para alcançar as coisas, se você quer puxar o tapete dos outros, se no seu coração na verdade só tem maldade, se você quer aparecer, se pelas costas dos outros você diz sobre pessoas aquilo que você não tem como dizer cara a cara, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A verdade é que esse cara é um fracasso. Sim, ele é um fracassado. Ele vai embora porque não consegue resolver seus problemas. E é por isso que casamentos acabam. É por isso que pessoas falem em seus ministérios, porque não tem coragem de olhar para a vida e dizer: esse problema é meu, eu sou desse jeito, e eu vou corrigir minha rota, eu vou mudar de postura. Mas não, ele foge. Então tá bom. Você quer ir para onde? Você quer fugir? Saiba de uma coisa: seu problema vai atrás de você. O Esaú não foi, mas a traição foi junto. E quando esse camarada chega, trabalhador ele é, isso é verdade. Determinado ele é, sim, mas ele quer as coisas rápido demais. Ele quer ultrapassar etapas, sim. Preste atenção. Me parece que a vida do traído Esaú foi muito melhor do que a do traidor Jacó. Quando nós olhamos à frente,
Nós vamos ver a misericórdia de Deus agindo sobre a vida de Jacó. Mas não esqueça que quando os dois se encontram, o que está de posse nas mãos de Esaú é muito mais poderoso do que no de Jacó. Quando nós olhamos esses dois irmãos se encontrando lá na frente, depois de tudo isso, vamos ver que Esaú poderia dizimar a casa de Jacó. E por que não fez? Eu vou te mostrar. Na casa do sogro, Jacó é enganado por seu sogro. Muda o salário dele 10 vezes para baixo. Está escrito na Bíblia, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Jacó tem problema com seus cunhados. Eles não conseguem mais conviver pacificamente, porque nitidamente os cunhados estão olhando a fortuna de seu pai passar para as mãos de Jacó. Mas pastor, como é que este cara enganador agora está prosperando? Pois é, antes de chegar na casa de seu sogro, ele teve uma conversa com Deus. Uma conversa onde ele desistiu de ser quem era, para se tornar uma nova pessoa. Uma conversa de fidelidade, é verdade, que a princípio é apenas financeira. Jacó não tem dinheiro, está chegando, então ele está dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo nessa empreitada, de tal maneira que eu volte em paz para a casa de meus pais. Na oração desse cara com Deus, ele diz: eu quero ganhar dinheiro e prosperar aqui, mas um dia eu quero voltar para casa, para encontrar com meu irmão e dizer para ele: eu me arrependo, me perdoa. Olha só, é a oração dele no caminho. Mas preste atenção, mesmo com essa oração e essa vontade, ele chega na casa do sogro, trabalha 7 anos para casar com a mulher e recebe outra. O sogro faz uma proposta para ele, sensacional: apacenta meus rebanhos, e eu te dou tudo aquilo que for salpicado e malhado como salário. Mas o texto diz que dias antes dessa proposta, Labão já tinha pego todos os salpicados e malhados e tinha separado longe do rebanho, e só tinha animal liso, e liso com liso. Pois o texto diz que o tal do Jacó, enganador, levava o rebanho para tomar água e colocava as varinhas de álamo, uma varinha sem casca e a outra com casca, ou seja, tudo listadinho dentro d'água. Eu não sei se isso é o suficiente para fazer com que o animal venha parir, certo? Talvez venha até daí, aquela cultura antiga que dizia que se uma mulher ficasse olhando muito para um troço, o filho nascia com a cara do troço. Eu não sei se essa cultura vem daí. Eu só sei de uma coisa: eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fazia o cara prosperar, porque ele resolveu ser fiel, então ele começa a prosperar, sim ou não? Isso, prospera tanto, o problema é tanto, ele tem dificuldade de lidar com seus cunhados, a situação está difícil, não consegue falar com o sogro está todo mundo de cara feia para ele, porque ele está prosperando, ele está prosperando, ele está prosperando. O sogro diz: agora meu filho, só picado e maiado é meu, o liso é seu. Ele foi lá, arrancou as varas, pronto, nascia liso. Depois você vai ler. Até que um dia Labão faz uma viagem, Jacó chama suas esposas e diz: vamos embora minha filha, vamos embora daqui enquanto seu pai está viajando. Mas agora no caminho ele vai ter um encontro sensacional com seu irmão. Eu queria que colocasse para mim, por favor, esse texto aqui, Gênesis 33, 1. Preste atenção. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e o quê? E esse cara vem com o quê? 400 homens com ele.
vem a comitiva do Esaú. Ele era um homem forte, ele era um caçador, e ele traz consigo 400 homens na direção do Jacó, que segundo o próprio Jacó, vem com um grupo de mulheres e crianças. Olha só, o irmão desse cara, que ele roubou a primogenitura, ele vem na direção dele com 400 homens, e o Jacó, o próspero, o cheio de rebanho, aquele que prosperou, ele traz consigo algumas mulheres, crianças e alguns animais. Mas pastor, o que acontece antes disso? Eu acho que vale a pena olhar um pouquinho atrás. O Jacó que era rico, o Jacó que era próspero, que mudou sua vida financeira, ele ainda tem um problema nas suas orações. Ele queria fazer tudo isso, mas o sonho dele era um dia encontrar com seu passado e resolver sua pendência com seu irmão. Então agora já avisaram ele, seu irmão está vindo. Ele passa todo mundo e fica no Val de Jaboque, onde ele tem um contato com um anjo. E ele segura o anjo, e o anjo disse, me libera. E ele diz, eu só te libero se você me abençoar. Pô, meu irmão, que benção, o cara é ricaço. Que benção que esse cara quer. O que ele quer? Filho? Ele tem aos montes. O que ele quer? Dinheiro? Ele tem aos montes. Esposa? Ele tem 2 e mais 2 concubinas. O que ele quer? Gado? Não. Que bênção é essa que esse cara continua orando? O que ele quer? O anjo disse, como é que é seu nome, cara? Me parece estranho um anjo não saber o nome de uma pessoa, um ser angelical. Será que ele não conhecia Jacó? Ele é nada mais, nada menos que neto de Abraão. Que anjo desinformado é esse que aborda Jacó e diz como é que é seu nome? O que o anjo está querendo dizer para ele, cara, tu tem bens, tu tem filhos, você tem mulher, mas olha o que você está fazendo. Fugindo de tudo, fugiu de seu irmão, fugiu de seu sogro, fugiu de seu cunhado. Sua vida é uma fuga o tempo inteiro, cara. Você nunca enfrenta nada, é sempre fugindo. Como é que é seu nome, cara? Ele diz, meu nome é Jacó. Esse é o meu nome. Por quê? Porque eu não tive opção de escolher. Se eu tivesse opção de escolher, não teriam colocado sobre mim um nome que me desse um rótulo tão ruim. E o anjo disse, então a partir de hoje, você não vai se chamar mais Jacó. Opa! Não, não. A partir de hoje, seu nome não é mais esse, você não é mais isso. Eu não sou mais isso? Não. Seu nome agora é Israel. Você lutou como um campeão, e esse é seu nome. Beleza? Está tudo tranquilo? Vamos embora. O anjo vai embora, e Jacó atravessa o val. E na travessia do Val de Jaboque, ele faz o seguinte. Gênesis 33, verso 2. E pôs as servas e seus filhos na frente. Lá vem Esaú, as duas, Bila e Zilpa, à frente com os meninos, Rúben, Simeão, Levi, ok? Alguns dos filhos, não vai vir aqui agora na minha mente quem é filho de quem. Leia, ok? Sua esposa, ele põe logo depois, com quem? Com seus filhos.
Raquel e José, ele põe atrás. Então ele diz: ó, nós vamos encontrar com Esaú, mas é desse jeito. As concubinas vão na frente com seus filhos, e se elas morrerem, dá tempo de Raquel e José ir embora. Lia ou Leia e seus filhos vêm aqui, e Raquel e José vêm aqui, e eu vou lá para frente. O que Jacó está dizendo é o seguinte: agora eu vou enfrentar meus problemas. Eu vou na frente encontrar com meu irmão. Por quê? Porque o Jacó morreu no Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, Deus trouxe à tona aquele cujo qual o menino nasceu para ser. Porque você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser vencedor. Esse garoto, agora, este homem agora, ele vai lá para frente. E Esaú quer matá-lo. Esse sempre foi o plano de Esaú. Eu quero matar. Mas quando Esaú olha para Jacó, ele não vê mais o enganador. Ele vê o Israel. Eu acho muito interessante. É a mesma pessoa. Ela só está sendo vista por olhos diferentes. É a mesma mulher. É o mesmo marido. É a mesma pessoa. Jacó não mudou sua fisionomia. Não. Quando Deus entra, você olha para uma mulher que não sentia nada e volta a sentir o amor, o respeito. Quando Deus entra com providência e te transforma, as pessoas olham para você e enxergam você totalmente diferente. Os dois irmãos agora estão caminhando um na direção do outro. Esaú vem, Jacó olha e diz: são 400 homens. Está certo. Mas quando ele olha para Esaú, quando Esaú olha para Jacó, o coração dos dois se move. Eles se abraçam. Jacó disse: tudo que eu tenho é seu, cara. Eu sou teu servo. Esaú disse: eu não estou precisando de nada disso, cara. Minha intenção não era vir aqui pegar nada seu. Minha intenção era vir aqui e tirar a sua vida. O que eu queria era te matar, até te ver, ou até ver o que Deus fez na sua vida, como Ele transformou você. Preste atenção nisso. Eles começam a conversar, mas para mim, o momento mais importante desse texto é o capítulo 33, o verso 12. Escute isso. E disse, quem disse aqui é Esaú, ok? Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Vamos juntos, Jacó. É o que disse Esaú. Mas preste atenção no que disse Jacó. Porém, ele lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que comigo tem ovelhas e vacas de leite, e se as fadigar somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como um guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos
até que eu chegue a meu senhor em Seir. Vai. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho, né, a Seir, Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Preste atenção. Aparentemente está tudo resolvido. Esaú disse: vamos juntos. Jacó disse: não vai rolar. Você tem com você 400 homens. Sua velocidade não é a mesma que a minha. Seu ritmo não é o mesmo que o meu. Se eu expor a minha vida e aquilo que eu conquistei, para que caminhe na velocidade que você consegue caminhar, com o estilo de vida que você estabeleceu, eu mato. Olha só, a maturidade de Jacó está dizendo: eu não tenho como ir contigo, cara, não dá, nossos ritmos são diferentes, mas nós fizemos as pazes, está tudo jóia, mas nós não vamos caminhar junto. Mas eu vou na frente, você vai depois, você vai para Seir, eu vou para Sucote. Não dá. A velocidade dos outros, a expertise dos outros, o que Deus vai fazer na vida do outro não é o mesmo que vai fazer na nossa. Nós temos que entender e sobreviver a todas essas coisas. Os traumas, como ele sobreviveu na infância, as provocações, as brincadeiras, aquilo que nós, porque eu não sei se você é da época do cabeção, orelhão, dumbo, cabelo de fogo, baleia. Quem é dessa época? Levanta a mão por gentileza. Sobreviveu a tudo isso. Hoje você não pode chamar uma criança. Cabeção. Processar você. Pare e pense. Os traumas. Tá bom, querido, todo mundo tem trauma. Conversa com um montão de gente aqui. É o pai que abandonou, o outro que bateu, o outro que traiu, o outro que machucou, o outro que fez. É isso? Você quer falar dos seus traumas? Todo mundo aqui tem trauma. Tem gente aqui que não... mas eu perdi meu pai cedo. Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Mas eu fui traído e o outro nem casou. Passei. Que nem um papa trair conseguiu. De tão ruim que é. Ruim a vida, não a pessoa. Tá bom? Não estou chamando ninguém de ruim, não. Eu estou dizendo que está assim de gente com a vida pior que a sua. Então pare de ficar olhando para isso. Enfrente seus problemas. São duros, mas são seus. Estamos olhando para um cara que tinha tudo para ser um perdedor, e por muito tempo viveu, e pior, prosperou, ganhou dinheiro, enriqueceu, teve filhos, mas não se sentia pleno, porque era o Jacó rico, era o Jacó próspero, era o Jacó abençoado, mas não foi chamado para ser Jacó, foi chamado para ser Israel. Mas no momento em que teve um encontro com Deus, cheio da grana, ele diz: me abençoa, me abençoa. E o anjo, sabendo que tipo de bênção ele falava, não tinha nada a ver com coisas materiais, diz: então vamos mudar de vida, cara, vamos deixar o Jacó para trás, vamos embora, vamos se tornar Israel. É importante você saber que mesmo depois de se chamar Israel, ainda o chamavam de Jacó. Se você continuar lendo o texto, o anjo mudou o nome dele, sim ou não? Sim ou não? Mas daquele texto em diante, todos o chamavam de Israel? Todos o chamavam de? Sim ou não?
Mas ele não tinha mais problema com isso. Porque agora para ele chamavam ele de algo que ele sabia que não era. Agora a vida desse cara foi para frente. Agora a vida dele rompeu. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é: viva na terra, na dependência dos céus. Não tenha medo de quem governa. Quem está governando? Quem é? Quem está governando é Labão? Então tá bom, meu irmão. Eu vou prosperar num ambiente onde o cara está defasando o meu salário. Quem está no comando? Quem está no comando é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Pois é, eu sou Daniel e sirvo ao rei dos reis. Quem está governando é Ciro, o rei da Pérsia. Pois é, eu continuo sendo Daniel, filho e parceiro do rei dos reis. É assim que a vida funciona. Nós temos que vencer as adversidades. Elas não são poucas, nem para Jacó, nem para mim, nem para você. Se você quer enaltecer seus obstáculos, fique à vontade. Você quer dizer que a vida é muito difícil para você? É assim? Você quer olhar e medir sua vida pela dos outros? Faça. Jacó nunca precisou, nunca. Eu não sei porque Rebeca fez essa loucura. Não sei onde ela estava com a cabeça, certo? Deus já tinha dito para ela que o maior serviria o menor. Mas ela o fez. Eu não sei de onde você está vindo, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tenho que vencer todos os dias. Eu sei o que eu tenho que escutar todos os dias. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir o que está no coração das pessoas. Se você sabe o que é isso, você sabe que às vezes a palavra de Deus já falou com você a respeito de pessoas que estão perto de você e o que elas querem quando estão perto de você e como Deus manda você se comportar. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Nós vamos jogar a toalha? Então saiba de uma coisa: as urnas não definem sua vida. O que vai acontecer na política não define o que acontece dentro dessa igreja, porque a nossa vida é governada pelo Senhor. Que nós possamos entender isso. Então, independente do desfecho dessa história, certo? Nós vamos continuar servindo a Deus. E saiba de uma coisa: principalmente se vier sobre a igreja tempos mais difíceis, viveremos os melhores tempos da igreja, porque é assim que funciona. Se vierem tempos fáceis, vamos crescer bastante, sim ou não? Sim. Mas se vier tempos difíceis, vamos crescer mais do que nos fáceis. Saia daqui e acredite nisso.